Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos a minha crítica à Casa de Papel. É uma crítica dividida em duas partes. Temos uma parte dedicada às temporadas 1 e 2 da Casa de Papel e depois uma parte também dedicada às partes 3 e 4 da Casa de Papel. A Casa de Papel é um fenómeno da Netflix. A série foi originalmente exibida no canal Antena 3, em Espanha, mas tornou-se um grande caso de sucesso após ter sido adquirida pela Netflix em 2017. A série será concluída este ano e muita gente já está em êxtase por este capítulo final da Casa de Papel e outras pessoas provavelmente estão muito curiosas sobre se devem começar a ver a série ou se não devem começar a ver. E a minha crítica é para todos, mas essencialmente é para essas pessoas que estão indecisas se devem ver a Casa de Papel ou não. Na trama das partes 1 e 2 acompanhamos um grupo de ladrões que invadem a Casa de Moeda em Espanha para realizarem um assalto da história. Só que entretanto as coisas não correm como esperado porque algumas regras são quebradas e acontecem muitas coisas que ninguém está à espera. Presos na Casa de Moeda, esta quadrilha de ladrões conta apenas com a ajuda do misterioso e do meticuloso professor, que também tem que lidar com uma inspetora muito inteligente, ou que talvez não seja assim tão inteligente. O arco narrativo estende-se durante estas duas partes e acompanhamos cenas muito intensas, muitas reviravoltas. É uma série que termina sempre com alguma surpresa na narrativa que nos faz querer ver o episódio seguinte e quando damos por ela já estamos a ver tipo 5 episódios seguidos. Aconteceu muito isso a primeira vez que eu vi a Casa de Papel. Imaginem, eu comecei a ver a série às 11 da noite e pensei, ok, mais um episódio. E depois olhei para o relógio, ok, está acima da manhã, mas talvez consiga ver mais um episódio. E de repente já eram tipo 4 da manhã e eu ainda estava a ver a série. É uma série que nos vicia, é muito boa, tem várias tramas paralelas, mas sem dúvida a que me conseguiu motivar mais para continuar a ver foi sem dúvida aquele jogo de sedução entre o professor e a inspetora da polícia. Isto não é bem um spoiler porque até acontece no início e é um dos grandes trunfos da Casa de Papel. As personagens constituem um dos pontos positivos desta série porque no início nós não conhecemos muito sobre elas, até que através de flashbacks, também através de algumas atitudes delas, algumas reações que elas têm com outras pessoas que estão sequestradas, estão presas naquele banco, porque sim, eles fazem reféns, esqueci-me de referir isso, nós começamos a sentir algum carinho por aquelas personagens, por aqueles ladrões, e de repente começamos a torcer por eles. Em diversas produções é muito raro nós torcermos pelos ladrões, torcermos pelos potenciais vilões. E aqui nós entendemos que eles não são bem vilões e nós começamos a gostar mesmo deles. E aliás, os vilões acabam por ser alguns reféns. Temos o caso do Arturito, que é uma personagem odiável, uma personagem detestável. E eu não quero falar mais nela porque não há muito a falar sobre o Arturito. Ele é apenas irritante. E depois também há personagens que vão mudando. Existem algumas personagens como a Mónica que eu detestava no início e que depois acabei por amar e até é uma das minhas personagens favoritas, sem dúvida. Muita gente prefere a parte 1 à parte 2 ou vice-versa. Eu gostei de ambas as partes. Acho que a história flui de uma forma muito fluida e muito... flui de uma forma muito boa, uma forma muito atrativa, era isso que queria dizer, peço desculpa. Não, flui de uma forma muito boa e não consigo diferenciar a parte 1 nem a parte 2. Acho que a história corre muito bem e é uma história bem contada. E também conta com um final conclusivo e por isso vou avaliar a parte 1 e 2 de Casa de Papel com 9 de 10. Um dos poucos pontos que não apreciei tanto nestas duas temporadas foi sem dúvida algumas características mais artificiais, algumas características mais realistas. Por exemplo, às vezes parece que tudo acontece à última hora, como é que é explicar? Está uma personagem a morrer e de repente aparece a solução à última hora, ela consegue safar-se daquilo. Isso é bom quando é usado em apenas uma ou duas vezes, mas em Casa de Papel eles abusam muito disso. E outro ponto que eu não gostei assim tanto foi o final. Porque o final, apesar de ser conclusivo, termina muito depressa, porque de repente já acontecer uma coisa e de repente já é o final. Eu estou aqui tipo, para tentar não ser spoiler. Apesar de ser um final conclusivo e naquela altura os realizadores, os argumentistas não planearem a parte 3 e 4, eu achei que o final merecia mais de 5 minutos. E agora vamos à parte 3 e 4 da Casa de Papel. Aviso já que o meu resumo contém alguns spoilers do que aconteceu na parte 1 e 2, por isso se vocês ainda não assistiram à Casa de Papel, aconselho-vos a pararem a crítica por aqui e a deixarem o vosso like, obviamente, e também a subscreverem ao canal. Mas se vocês já assistiram isto tudo e querem saber a minha opinião, continuem à vontade. Na trama da parte 3 e 4 da Casa de Papel, o grupo de ladrões volta a se reunir após um dos seus membros ter sido capturado pela polícia e estar a ser torturado. Eles têm um plano que consiste em tentar assaltar um banco e negociar o resgate do seu colega.
E mais uma vez o plano vai por água abaixo, porque algumas regras voltam a ser quebradas e nem tudo corre como eles esperam, porque existem algumas surpresas escondidas naquele banco. Antes de mais, tenho de admitir que não sou grande fã destas duas últimas partes da Casa de Papel, porque para mim, isto a nível emocional e a nível pessoal, a série terminou da parte 2, isto aqui não existe, obviamente para mim não existe, mas opa, se a Netflix transmite é porque existe. Não sei se vocês estão a entender o que eu quero dizer, mas a série para mim terminou nas partes 2. E eu não sou grande fã, porquê? Porque não existia qualquer necessidade de estenderem a trama. O que temos aqui é uma reciclagem das fórmulas que já conhecemos das duas partes originais e não há nada de novo. Os argumentistas ainda nos tentam surpreender com alguns twists, mas pá, acabam por ser um bocadinho mais do mesmo e depois aquela fórmula de contar tudo com flashbacks, começarmos com uma história que está incompleta e depois de irem completando com flashbacks, também já não resulta muito bem e é tudo uma repetição de conceitos. E há pouco, quando eu estava a falar das partes 2 e 3, eu referi que existem muitas situações impossíveis e muitas situações de última hora, quando alguém está quase a morrer ou quando alguém está numa situação de perigo e resolvem tudo à última hora, surge a solução mesmo no último segundo. Isto aqui, nestas duas últimas partes, ainda existe com maior frequência, estão sempre a abusar desse fator e acaba por ser muito irritante. Há gente que gosta, mas eu detesto isso e acaba por me irritar. E outro ponto muito negativo é que os argumentistas tentaram chocar à toa. E quando eu digo chocar à toa, eles tentaram matar personagens, eles nem tentaram, eles mataram em personagens que eram queridas de público apenas para chocar. Eu acho que tentaram seguir aquela fórmula Game of Thrones em que qualquer personagem poderia morrer, só que Game of Thrones fez isso de forma muito planeada, eles planearam isso. Game of Thrones é baseado numa série de livros. E aqui eu acho que eles tentaram um fator de sorte, um fator choque mesmo, não foi fator de sorte, foi fator choque. Eles pensaram, ok, vamos matar esta personagem para chocar. E isso não resulta. Eu não vou dizer quem morre, obviamente, porque é uma crítica sem spoilers, mas quem viu a série já sabe de quem que eu estou a falar. E opá, não resulta. Não resultou porque eles mataram uma personagem querida e todos os espectadores. Acho que a gente gostava dessa personagem e pá, ainda não consegui perdoar a Netflix nem perdoar os argumentistas pelo que fizeram. Depois também temos novas personagens neste grupo de ladrões. E enquanto na parte 1 tínhamos uma boa introdução, aqui eles parece que caem um bocadinho de paraquedas. Apesar da parte 4 já serem um bocadinho melhor explorados, no início da parte 3 eles parece que caem de paraquedas e nós não conseguimos sentir uma ligação com elas, o que não aconteceu nas primeiras 2 temporadas, em que elas tiveram uma boa introdução. Aqui a introdução foi nula. Eles lançam essas novas personagens para o meio da série e parece que somos obrigados a já termos algum background sobre elas quando não nos apresentam nada. Eu não creio que a parte 3 e 4 sejam absolutamente más, porque também tem alguns conceitos que gosto, tem aquela narrativa cheia de ação e isso é porreiro, mas como eu disse, é mais uma cópia do que aconteceu nas temporadas anteriores. Só que eles aqui têm um grande trunfo que é uma vilã espetacular, que é a Inspetora Sierra. A Inspetora Sierra é uma vilã muito misteriosa, nós não sabemos muito sobre ela e é o que nos faz sentir aquele entusiasmo por essa personagem, é uma personagem muito interessante. E para mim, ela é chave de ouro destas duas últimas partes. E quanto à nota, eu vou avaliar a parte 3 como 7 de 10, porque acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, mas é bom rever estas personagens e, apesar de ter vários defeitos, até é interessante. E relativamente à parte 4, eu vou avaliar com 5.5 de 10, porque se a parte 3 já era uma cópia, já era uma reformulação, uma reciclagem do que aconteceu nas outras partes, na parte 1 e 2, a parte 4 é uma reciclagem ainda maior da parte 3. E também se fez notar que quem escreveu o roteiro, o argumento, como vocês quiserem dizer, não sabia o que fazer e começou a enrolar bastante e apenas tentou chocar as pessoas. Isso não resulta. Esta foi a minha crítica à parte 1, 2, 3 e 4 da Casa de Papel. Não sei se vocês são fãs, digam-me se vocês já conhecem a série, digam-me se vocês estão a pensar em ver. E já sabem, subscrevam o meu canal, sigam-me aqui no Instagram e deixem o vosso like. E pronto, até à próxima!